Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se não for inscrito, para se inscrever aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Se possível, se quiser colaborar com o IB para ajudar o Instituto a dar continuidade a esse trabalho, escaneie esse QR Code aqui na tela com o seu celular. Basta apontar a câmera, escanear o QR Code, que vai te direcionar para um site. Você vai estar ajudando o Instituto Brasil Israel. Dani, tudo bem por aí? Mais uma semana muito agitada, né? Com uma notícia boa, dá para dizer assim, que é a operação de libertação dos reféns. Para quem não acompanhou, as forças de segurança do Exército, o Serviço de Segurança, o Shin Bet, e das forças policiais especiais resgataram na madrugada de domingo para segunda dois reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas há 4 meses. Eles estavam em Rafah, na fronteira com o Egito, no sul ali da faixa de Gaza, onde a gente comentou na semana passada que o exército ia se dedicar nesta região. Os dois nasceram na Argentina e moravam num kibbutz na fronteira com Gaza. Queria saber de você como que foi essa operação de resgate e quem são esses reféns, Dani? Pois é, essa operação de resgate, ela está sendo comparada com a última grande operação de resgate que Israel conseguiu fazer, que é aquela operação de Entebbe, na década de 70, que virou filme, virou mito, né? Que Israel conseguiu resgatar mais de 100 reféns, reféns em geral, né? Não especificamente israelenses, tinham não israelenses judeus, principalmente, que tinham sido sequestrados, um avião deles, para Entebbe, em Uganda, né? E aí o exército israelense mandou lá na calada da noite e tal, não sei o quê, conseguiram resgatar todo mundo e só morreu uma pessoa, que é o irmão justamente do Benjamin Netanyahu, hoje em dia o primeiro-ministro, o irmão dele, Yoni Netanyahu, que foi morto. Ele que estava liderando essa operação famosa, né, que foi, na verdade, enviada pelo então primeiro-ministro Shimon Peres. E aí está todo mundo meio animadíssimo com isso, uma grande operação de resgate, mas assim, sem ficar rebaixando aí, obviamente, nem falando nada negativo sobre essa operação em termos, né, do objetivo de resgate dos sequestrados, porque ela deu certo e ela foi realmente heróica, mas você não pode comparar com uma operação internacional que resgatou 100 reféns. Esses que foram resgatados foram dois, e é muito importante, cada pessoa é muito importante, mas ainda tem mais de 100 reféns israelenses espalhados pela faixa de Gaza, né, em cativeiro já há 4 meses. Então, não dá para a gente comparar, apesar de que muitos israelenses realmente acordaram na segunda-feira com essa notícia desses dois que tinham sido resgatados, e foi a primeira boa notícia em Israel desde novembro, quando quando houve um acordo, né, que durante uma semana mais de 80 sequestrados foram libertados. No total, mais ou menos 100 sequestrados foram libertados desde 7 de outubro, mas ainda tem 130, né, lá dentro de Gaza. E realmente o clima do país, parece que o sol voltou a brilhar naquele dia. As pessoas estavam na rua felizes, escutando, andando pela rua, escutando a conversa das pessoas. As pessoas estavam: ai, tomara que tenha mais dias como esse é o melhor dia que tem, não sei o que. As pessoas ficaram muito, muito, muito felizes com a volta e o resgate desses dois reféns. A gente vai mostrar aí 3 vídeos, né, mostrando mais ou menos em tempo real como foi o resgate, depois eles se encontrando com familiares. São 2 reféns, um de 61 anos, outro de 71 anos. Os dois são argentinos, nasceram na Argentina. Eu tinha falado na semana passada que tinham 11 reféns argentinos, agora são 9, que esses dois foram resgatados. E eles moravam num kibbutz chamado Nir Yitzhak, muito perto, estavam na mesma casa, porque eles são parentes. O mais novo, de 61 anos, é cunhado... Não, o mais velho é cunhado do mais novo, acho que é isso, não sei. Eles têm um parentesco. O mais novo é casado com a filha do mais... Enfim,
é filha do mais velho. Algo assim. Eles têm um parentesco, eles estavam na mesma casa, eles tinham jantado, a família, tal e tudo, e foram levados todos juntos, inclusive mais pessoas da família foram levadas também, principalmente mulheres, e as mulheres já tinham sido liberadas, quer dizer, então a família agora conseguiu meio que se reunir, né? Todos foram liberados até agora. E o interessante é que isso aconteceu alguns dias depois do Javier Milei, aquele presidente, o presidente argentino, estar em Israel. Teve muita gente brincando com isso, que o cara teve Israel, e aí libertaram 2 argentinos, não sei o quê, quer dizer, muita coincidência, né? Na verdade, foi uma espécie de coincidência, porque não havia nenhuma política específica de resgate dos reféns argentinos, né? Porque o Milei esteve aqui. E a operação, então, entrando agora na operação, então, ela, na verdade, foi baseada em inteligência do Shin Bet, né, do Serviço de Segurança, e inteligência do Exército, Mossad, todos os grandes forças de elite de Israel participaram dessa operação, e havia uma inteligência, havia informações sobre onde eles estavam, esses 2 reféns. Eles estavam no 2º andar de um prédio de 2 andares, nessa cidade de Rafah, ou Rafiah, como a gente fala em hebraico, que é essa cidade que agora está todo mundo muito tenso. Eu falei na semana passada sobre isso. As pessoas estão tensas porque Israel acha que os outros todos reféns estão lá, porque é o lugar onde estão quase todos os palestinos nesse momento. Quase todos não, 1.400.000. Rafah é uma cidade que tem 200.000 pessoas normalmente, agora tem 1.400.000, porque a maioria dos palestinos do norte fugiu, né? Ou foi levada, ou foi, enfim, guiada por Israel para ir para o sul, para Israel poder atuar, né, mais para o norte. E essa cidade na fronteira com o Egito, então, está cheia de tendas, né? Aquela coisa virou realmente um campo de refugiados, né? E Israel quer entrar lá, porque lá todo mundo sabe que é onde estão os líderes do Hamas, nos túneis embaixo da cidade de Rafah, justamente porque sabem que lá tem 1.400.000 pessoas servindo de escudos humanos para eles. Quer dizer, eles estão embaixo, as pessoas, obviamente, eles estão nos túneis, né, que o Hamas construiu com dinheiro de doações internacionais, e as pessoas civis estão em cima e servindo como escudos humanos, né, para eles que estão embaixo dessas pessoas. E está todo mundo muito nervoso. Israel quer entrar nessa cidade, quer entrar nesses túneis onde vão estar provavelmente os sequestrados, né, os reféns que ainda estão vivos, ou os corpos, e esses líderes do Hamas, mas tem 1.400.000 pessoas em cima. Como vai fazer isso? Quantas pessoas vão morrer inocentes, entendeu? Ou se não, Israel vai conseguir minimizar o máximo possível de não envolvidos, né, que vão estar no meio do tiroteio. É uma confusão. E só que esses 2 reféns estavam nessa cidade, em Rafah, onde o exército israelense ainda não entrou. Todo mundo ficou meio que comentando, então já é o começo da entrada de Israel em Rafah. Não é o começo. Foi, na verdade, uma operação de comando de elite, né, de SWAT, né, aquela coisa assim, né, da elite entrando lá e saindo. Não é uma operação do exército entrando lá, como está no resto da faixa de Gaza. E justamente por isso se transforma numa operação muito difícil, porque o exército israelense não está controlando aquele lugar. Não só não está controlando, como tem militantes e terroristas do Hamas livremente rondando por lá, né? Tanto que eles estavam, esses 2 reféns, sob o jugo de terroristas do Hamas, nesse 2º andar dessa casa. Né? Então, eles souberam que os caras estavam lá e eles decidiram, então, na calada da noite, 1h da manhã, foram para lá e realmente eles conseguiram aquela coisa mais importante quando você faz uma operação dessa, ou qualquer operação, que é a surpresa. Né? Eles conseguiram surpreender os caras que estavam segurando esses 2 reféns, né, guardando esses 2 reféns, e em 10 segundos mataram todo mundo que estavam lá, que teve tiroteio, mas teve a surpresa, então o tiroteio nem foi muito grande. Mataram todos os terroristas que estavam lá segurando, guardando esses 2 reféns.
E aí, a partir daí, eles tiveram poucos minutos para tirar os reféns da casa. E eles não queriam tirar os reféns pelo primeiro andar, porque provavelmente teria mais gente armada embaixo, né? Então, eles tiraram eles com cordas. Então, eles não queriam tirar as pessoas pelo primeiro andar, então eles baixaram eles por cordas, fizeram um rapel com eles, duas pessoas um pouco mais velhas, uma de 61 e de 71, inclusive com problemas de saúde. Inclusive, eles estavam no meio da noite, eles estavam meio que de pijama, um deles estava sem sapato. E eles tiraram os caras sem sapato assim mesmo e levaram eles, o que estava sem sapato, eles levaram no colo, para ele não ter que pisar no chão. E eles, em poucos minutos, já chegaram mais membros do Hamas e começou já um tiroteio na rua. E eles conseguiram rapidamente levar os dois reféns, né? Os soldados fizeram uma espécie de círculo em volta de cada refém. Então, eles meio que foram os escudos humanos dos reféns, né? Ao contrário do que o Hamas faz. E eles conseguiram levar eles para um helicóptero que chegou naquele lugar também. Tudo isso no perigo, né, de ser alvejado pelas forças paramilitares do Hamas, foram colocados no helicóptero e em 5 minutos já estavam em Israel. É muito perto. Quem não sabe como as coisas aqui são perto, a gente está falando aqui de 1 quilômetro, 2 quilômetros da fronteira. Tá? Então, eles em 5 minutos já estavam na fronteira, dentro de Israel, e em 15 minutos já estavam no hospital, para serem, né, onde eles foram reencontraram a família. Então, eu não falei o nome deles, né? O de 60 anos se chama Fernando Marman, Fernando Simon Marman, o segundo é Luiz Har, de 71 anos. Então, eles foram resgatados. E realmente é um tipo de operação que ela podia ter dado errado. Em Israel já teve operações de resgate que deram errado. A gente viu também nessa guerra que teve aqueles 3 reféns que saíram com a mão para o alto e bandeira branca em direção às forças de Israel, e os soldados lá acharam que eram terroristas e mataram os 3. Quer dizer, então, tem muitas operações que dão errado, inclusive nessa guerra. Teve operações que deram errado. Então, foi o perfect storm da operação. Foi a inteligência, foi a rapidez dos soldados de elite que fizeram isso, a sorte que eles conseguiram realmente surpreender, não houve nenhum tipo de obstáculo, alguém caiu no chão, no meio, sabe assim? Deu tudo certo, um perfect storm, e eles conseguiram levar os sequestrados de volta. Mas eles, obviamente, tiveram... eles foram... houve toda uma operação de apoio às tropas terrestres, uma operação aérea, né, de apoio às tropas terrestres, e eu nunca confio totalmente nos números, né, do que o Hamas publica de mortos nessa operação israelense. No começo eles falaram que 100 palestinos tinham morrido porque eles atiraram por não sei o que para apoiar as tropas, depois baixaram para 75. Eu não sei, eu também não sei a quantidade de pessoas que eles estavam lá guardando 2 reféns, tinha um grupo grande de pessoas lá do Hamas. Depois o Hamas falou que não era deles, enfim. É toda a questão das informações aqui é muito difícil, mas realmente teve muitas pessoas que morreram. Imagino que a grande maioria delas envolvidas, né? Tipo paramilitares do Hamas, que estavam lá segurando reféns, guardando reféns, mas eu também não posso dizer que talvez não tenha tido, provavelmente, inclusive, civis que estavam lá. Então, a gente tem que sempre falar dos 2 lados da coisa. Eu não falo mais do lado palestino, eu já falei isso porque eu estou em Israel, não estou em Gaza, então não tenho como dar informações de Gaza, e eu acho que ninguém tem como dar informações de Gaza, a não ser que esteja lá, e mesmo as pessoas que estão lá estão sob o julgo, né, do Hamas, então é muito difícil entender realmente o que aconteceu e quantas pessoas. Espero que no futuro a gente consiga saber esses números certinho. E agora, então, vamos para os vídeos.
O primeiro vídeo, eu queria que você botasse, é do momento em que as tropas vão resgatar ele. Tá? Tem as legendas em inglês, então dá para entender. הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. גאים ובריאים. מעולה, תמשיכו, אנחנו מלווים אתכם. Então, o que a gente viu foi o momento em que eles chegaram, né, e teve um ataque aéreo para cobrir, né, a operação. Depois a gente viu eles levando um dos reféns no colo, né? Depois a gente viu que eles foram colocados numa espécie de comboio que saiu de lá, em comboio de veículos militares, né? E depois a gente já viu dentro do helicóptero, inclusive dentro do helicóptero, o helicóptero subindo com eles, e aí alguém falando no rádio, eles estão vivos e saudáveis. Agora, o segundo vídeo é eles dentro do helicóptero, tá? Também tem legenda em inglês, e eu posso tentar explicar depois também. עולים עכשיו על מסוק, פשוט המעילים. עולים על מסוק ובית חולים תל השומר. בטח, אין שאלה. בוא רגע, שנייה אחת רגע. רגע, בוא נעשה. מה רצית? בקבוק מים. נראה לכם? בטוח? שם בלב. איזה כיף, איזה כיף. איך שמתגף לתת אותנו ולגש מאוד. איזה כיף. אנחנו ככה, סדר כמו על המסוק, אני מוביל, אבל שנייה אומר, קצת מהיר, בסדר? לא בלחץ, הכל בסדר, אבל קצת מהיר, כי המסוק צריך לנתק מהר, בסדר? ושם הוא לוקח לבית חולים, ושם הוא לוקח. מתקדו אותנו שעוד איזה 3 דקות ואיך נגיע אוהבים אתכם. אתה צריך נעליים? אתה פרננדו? ואתה? לואיס, אנחנו נלך ביחד. אם אתה צריך עזרה לאורך כל הדרך, תגיד לי. בנחת. ופה תלך ראשון, אני איתך. לאט. זהות, יש פה מדרגה קטנה, אני איתך, לואיס. חצי דקה לנחיתה. Bom, então aí na verdade eu errei, a imagem é dentro do comboio, eles estão num comboio indo em direção ao helicóptero que vai tirar eles de lá, né, e vai subir. Então eles estão dentro do comboio e os soldados perguntam, tá tudo bem? Vocês estão bem? Um deles estava sem sapato, um soldado tirou o sapato e deu pro cara, precisa de água, não sei o quê, e aí um deles fala, aí perguntam, você está com frio? Aí um deles fala, não, estou quentinho, meu coração está quente. E aí o soldado fala, tá tudo bem? Quem são? Você é o Fernando? Eles sabiam quem era? Você é o Fernando? Você é o Luiz? Tá? E aí um soldado explica, olha, vocês têm que correr para o helicóptero vai baixar e tem que entrar no helicóptero para ele subir logo. E aí, para ele poder sair rápido da área, né? Porque eles estão atrás da linha inimiga, né? E aí todo mundo ficou muito emocionado com esse vídeo, porque mostrando que esses soldados que são durões, aquela toda, mas que mostram o coração e como estamos felizes que vocês estão, e amamos vocês, e não sei o quê. Quer dizer, então mostrou meio que um lado humano dos soldados, que, como eu falei, que a gente tem falado muito desde o começo da guerra, o fato de que houve esse atentado terrorista terrível no 17 de outubro, que quase 1.300 pessoas morreram, e o exército não estava lá. Demorou para as forças de segurança chegarem, e houve tudo o que aconteceu nas primeiras horas, a quantidade de mortos, feridos, mulheres estupradas, bebês mortos na barriga das mães, e
essas coisas, os soldados que estão lá dentro de Gaza sentem que eles têm obrigação agora de salvar os sequestrados, porque eles se sentem meio culpados, e eles não deveriam, porque eles não é culpa deles, mas talvez do comando militar ou do comando político, né, de Israel, que realmente foi um erro terrível que aconteceu no 7 de outubro, mas eles sentem que a missão deles é resgatar esses soldados. E agora o terceiro vídeo, que é quando eles encontram as famílias no hospital. Bom, dá para ver que eles estão mais magros, que eles estão assim, né, emocionados, chocados, mas eles estão bem de saúde, né? Eles talvez sejam reféns assim com sorte, porque a gente sabe que tem muitos reféns que não estão bem como eles estão, né? Eles realmente, inclusive, ficaram 2 dias no hospital, mas foram liberados. Tem que, né, um deles, que é o mais velho, não recebeu os remédios que ele deveria, mas eles estão, no total, né, assim, na balança, eles estão bem. E essa foi a grande operação de resgate que emocionou os israelenses e deu uma certa esperança de, quem sabe, poder também ter outros resgates como esse, e, inclusive, deu uma certa força política para o Netanyahu, claro, na ideia que ele tem, né, na posição que ele tem, de que só a força militar é que vai resgatar esses reféns, que a pressão militar israelense é que vai ajudar a resgatar esses reféns, não só através de ações como essa, mas também essa pressão militar é que vai fazer com que o Hamas aceite fazer algum tipo de acordo, né? Que não seja um acordo mirabolante do Hamas, mas que o Hamas sinta a pressão e o desespero de fazer um acordo para a libertação desses reféns. Dani, são imagens assim muito muito fortes, né? Principalmente esse vídeo deles se reencontrando com a família, tiveram a oportunidade de se reencontrar com os familiares. É bem emocionante, dá um fiozinho de esperança, ver também um lado, né? Como você falou, às vezes a gente tem essa imagem dos militares, do exército, como pessoas sem coração ali, mas ver todo o cuidado deles fazendo esse escudo humano, arriscando a própria vida para salvar os reféns, dá um fiozinho de esperança, ao mesmo tempo que a gente fica pensando nos reféns que ainda estão em cativeiro, que a gente não tem notícia, não sabe onde se encontra, e fica aqui o nosso desejo de que os reféns que ainda permanecem em Gaza voltem para Israel e reencontrem suas famílias, assim como o Fernando e o Luiz, o mais breve possível. Mas Um é uma cunhado do operação. outro, não sei quem é cunhado de quem. É, mas são de fato imagens de inteligência, assim, de uma estratégia, de uma expertise do Exército de Israel que impressiona. Deles, como você falou ali, o vídeo mostra de já pegar um helicóptero e já ir para o hospital em 5 minutos. É o Hospital Shiba, né? Se eu não me engano, eles O foram Shiba, em Tel levados. Aviv, perto de Tel Aviv. E, Inclusive, eu sugiro enfim, para quem está assistindo aí, quem souber quem é cunhado de quem, escreve aqui embaixo nos comentários. Né, se engaje, se souberem mais detalhes de quem são esses sequestrados e informações sobre como isso foi visto na Argentina. Eu sei que na Argentina houve muita comemoração. Escrevam nos comentários.
Escreva nos comentários, aí no próximo Expresso a gente manda um abraço, né, Dani? Isso, Agradecendo aqui exatamente. a quem escreveu. E indo para o segundo assunto dessa edição aqui do Expresso Israel, comentar sobre a escalada nas hostilidades na fronteira do norte. Israel faz fronteira com o Líbano no norte e está cada vez mais próxima a possibilidade de uma guerra real entre Israel e o Líbano. Desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, o Líbano vem fazendo ataques contra Israel, disparando contra algumas cidades ali aos israelenses. Na quarta-feira, o Hezbollah atacou a cidade de Safed, matando uma soldada de 20 anos e ferindo outras 8 pessoas. Será que vai ter, Dani, uma guerra realmente entre Israel e o Líbano? A gente sabe que o Hezbollah é financiado pelo Irã, assim como o Hamas, assim como os Houthis no Iêmen, e fica essa apreensão, né? Se essa escalada no norte de Israel pode levar a uma guerra entre Israel e o Líbano. Pois é, né? Quando a gente fala de Israel e Líbano, é Israel e Hezbollah. Assim como a gente fala guerra contra o Hamas, a gente não fala guerra contra palestinos ou contra a Palestina, apesar de que o Hamas são, né, palestinos. E o Hezbollah, eles são libaneses, né? Mas a quem realmente quer ou está tentando comprar briga com Israel são os membros desse grupo, desse guerrilha, desse grupo terrorista chamado Hezbollah, que é muito mais forte que o Hamas, muito mais forte, tem muito mais armamento, muito mais pessoas do que o Hamas, muito mais rico, e o Hamas, os líderes do Hamas já têm dinheiro para caramba. Os do Hezbollah têm mais ainda, e eles têm mísseis guiados, teleguiados, eles têm mísseis com GPS, não é essa coisa do Hamas de lançar foguete a esmo, né? Onde cair, caiu, e tomara que mate alguém. No caso do Hezbollah, é míssil com warhead, tipo míssil com explosivo no míssil, né? Não é que nem os foguetes. E também guiado, né? Eles recebem todo o material deles, principalmente do Irã, também da Rússia, principalmente recentemente menos, porque a Rússia está precisando do seu armamento lá na Ucrânia. E de outro, a Coreia do Norte também tem algum tipo de envolvimento lá também. Enfim, o Hezbollah, se quiser entrar e entrar em guerra com Israel, é outro nível. Aí já é guerra no estilo que a gente já conhece, uma guerra mais tradicional, digamos assim, como Rússia e Ucrânia, porque a gente não trata o Hamas como um país, né? Porque o Hamas, tudo bem que ele controla a faixa de Gaza, mas ele não é um governo que o mundo todo reconheça, né? Apesar de ele se dizer governo, não é um todo não reconhece. A Palestina ainda não é um país que o mundo todo, apesar de reconhecer, não é realmente um país com todas as instituições, não é um país independente, digamos assim. E o Líbano é outra coisa, é um país entrando em guerra contra o país e com um grupo paramilitar que está na fronteira, cujo objetivo também, igual ao Hamas, é acabar com Israel, eliminar Israel, e eles têm muito mais armamentos, mais ainda que talvez, eu não sei, não vou dizer aqui, mas imagino que o exército libanês não seja tão bem armado quanto o Hezbollah, né? Então, se o Hezbollah entrar na guerra, é possível que a gente veja mísseis chegando em Tel Aviv ou em Haifa e derrubando prédios de 10 andares, entendeu? E com centenas de mortos, porque aí o sistema antiaéreo domo de ferro que Israel tem é contra os foguetes do Hamas. Esse sistema antiaéreo não passa mísseis grandões, né, do Hezbollah. É outro nível, né, de armamento. Então, se a gente vê um míssil caindo no meio do Tel Aviv e matando 300 pessoas, aí começou uma guerra mesmo, tá, com o Líbano, e Israel vai transformar Beirute em Gaza.
porque e já aconteceu no passado, em 2006, principalmente o bairro Darria, que é o bairro do Hezbollah, perto, né, nos arredores de Beirute, foi totalmente arrasado em 2006, quando o Hezbollah resolveu entrar em guerra com Israel. Então, vai ser outra coisa, outro nível. Por que eu estou falando isso? Porque até agora a gente não chegou nesse ponto. O Hezbollah começou a atacar Israel a partir do momento que Israel já começou a retaliar na faixa de Gaza depois de 7 de outubro, 8 de outubro, ou no próprio dia 7, o Hezbollah também entrou meio que para mostrar solidariedade com o Hamas. Tá? Eles são amiguinhos, mas não tropo, porque o Hezbollah é xiita e o Hamas é sunita, então eles não são assim os melhores amigos, mas obviamente o Hezbollah está no eixo anti-Israel, eixo pró-Irã, né? Os dois são amiguinhos, então, amigo do meu amigo é meu amigo, né? Então, o Hezbollah, desde então, ele está há 4 meses atacando Israel num nível baixo, num nível assim, atacam, põe uma bomba ali, outra bomba aqui, aí mata 2 pessoas, mataram um pai e um filho, uma mãe e um filho em Kiryat Mona, aí mataram não sei quem, não sei o quê, aí mataram essa soldada agora em Tzfat, ou Safed, né, como a gente fala, e em português, e aí vai matando um outro ali, em Low, né? Ninguém, não é 300 pessoas, então ninguém está nem aí no mundo que matou uma mulher de 20 anos, matou um cara de não sei o quê. Cada dia morre um pouquinho. E lança 11 foguetes Grad, né? Eles são foguetes russos, 11 mísseis, não foguetes, mísseis Grad contra Safed, no outro dia mais não sei quantos contra não sei o quê. Quer dizer, então eles estão meio que enchendo o saco e fazendo o máximo de tudo para causar dor em Israel, no norte. A gente sabe que mais de 100 mil israelenses são refugiados em sua própria terra, no norte, e no total, mais de 200 mil israelenses, 250 mil israelenses, estão deslocados de suas casas, na fronteira com a faixa de Gaza, no sul, e na fronteira com o Líbano, no norte. Cidades inteiras, comunidades inteiras evacuadas, que estão morando em hotéis, e sei lá onde, na casa de favor, na casa de alguém. Né? Então, o que o Hezbollah quer é infligir o máximo de dor que ele puder contra os israelenses, e em solidariedade ao Hamas, seu amigo, apesar de ser sunita e ele ser xiita. E só vai parar de atacar Israel quando acabar a guerra em Gaza. Não existe o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, já deixou claro, só vai terminar essa chateação do Hezbollah, matando um aqui, outro ali, tá, não sei o que, todo dia, quando acabar a guerra em Gaza. Mas não se vê um sinal do Hezbollah ou do Hassan Nasrallah, que é esse líder, querendo derrubar um prédio de 10 andares em Haifa ou em Tel Aviv. Quer dizer, então, existe um nível limítrofe aqui de encheção de saco, digamos assim, desculpa, não é exatamente o termo militar, e aí daqui para cima já é guerra, então não passou para guerra ainda. Agora, todo mundo fala, não, o Hezbollah não está interessado em guerra, o Israel também não está interessado em guerra contra o Líbano, é verdade, mas a gente sabe que essas coisas podem ir girando, coisas podem acontecer que leve a uma guerra, como aconteceu em 2006 também, que nenhum dos lados estava interessado. A gente escutava, o Israel não quer entrar, não sei o quê, e aí teve guerra. Por quê? Vai que um desses mísseis aí que matou essa soldada ontem, eu vou pedir até para você botar a foto dela, uma menina de 20 anos, que estava lá no meio da cidade, tem uma espécie de coisa militar, de base militar, estava lá e o míssil caiu em cima dela, um dos 11 que foram lançados contra a cidade. Menina de 20 anos. Né? A gente sabe que a maioria dos israelenses de 20 anos estão no exército, então ela não é uma soldada profissional, é uma israelense que estava servindo no serviço militar. Né? Quer dizer, aquela coisa, de novo, de falar, quando fala militar israelense ou civil israelense, é quase a mesma coisa nesse sentido. Quer dizer, é claro que ela está vestindo coisa militar, ela é realmente militar, não é civil nesse momento, mas todos os israelenses, a não ser alguns setores, vão em algum momento ser soldados. Né?
Aliás, isso é um dos motivos que o Hamas e o Hezbollah dizem que pode matar criança israelense, porque vai para o exército no mesmo dia, então é soldado também. Todos os israelenses são soldados, eles falam exatamente isso. Então, mostra aí o vídeo do momento em que caiu um dos mísseis Grades em Safed, na cidade. Caiu atrás desse prédio. Tá vendo? Dá para ver o coisa preta, o fumaça preta saindo. Pode parar. O cara falando a 200 metros daqui caiu. Então. Assim, é uma cidade pacata. Safed é uma cidade que é muito conhecida porque ela é o berço do espiritismo judaico, é o berço da Cabala, o Cabalá. É uma cidade que tem população judaica há 2.000 anos, desde que, no momento em que teve a destruição do segundo templo, né, em 70 depois de Cristo, e que os judeus foram expulsos de Jerusalém e dos arredores, Safed, ou Tzfat, como a gente chama, Tzfat, ela virou um dos lugares onde os judeus que ficaram naquele momento, né, no que era a Judéia, né? Eles ficaram lá e ficaram nessa cidade que é montanhosa, ela é alta e ela é o lugar que tem muitas sinagogas, muitos centros de espírito. Cidade mística, né, Dani? Tem mística, as pessoas vão lá porque tem uma mística judaica Cabala, né? Então, que é uma cidade pacata, uma cidade de pouquíssimos, não sei se chega a 100 mil habitantes, tem que ver. Mas é uma cidade pequena, eles estão acostumados com essa coisa de ficar caindo míssil em cima, né? Então, é realmente muito triste. E, como eu falei, uma coisa dessas, vai que nesse ataque que essa moça de 20 anos morreu, tivessem morrido 20 pessoas. 8 foram feridos, sendo que um em estado grave. Mas se tivesse matado 30, digamos assim, poderia, sei lá, caiu no meio de umas pessoas que estavam tomando café em algum lugar, sei lá. Poderia, aí começar a guerra, porque Israel ia reagir mais até do que já está reagindo. Quer dizer, e aí ia começar, aí reage, aí o outro reage, aí reage, e aí começou a guerra. Quer dizer, então, essa coisa de a gente vai fazer uma guerrinha assim, morna, café com leite, há sempre o perigo de esquentar e fervilhar e virar guerra mesmo, né? Então, por isso que ninguém aqui está falando que, olha, o Líbano não quer guerra, o Hezbollah não quer guerra, mas é possível que tenha. Então, as pessoas estão aqui muito tensas, pessoal que mora no norte, Haifa, Tiberíades, na parte do Mar da Galileia, onde tem muitos lugares sagrados cristãos, né, onde Jesus, enfim, pregou, né, que é o Mar da Galileia. Toda a Galileia, tudo isso está todo mundo muito nervoso e pensando no pior, às vezes. Dani, mais um alerta de tensão aí, né? Como você comentou, muitas das famílias da região sul de Israel, onde o Hamas atacou no dia 7 de outubro, nos kibbutzim, e cidades próximas ali, foram, né, deslocadas para o norte, por ser uma região que tem mais dificuldade dos mísseis disparados pelo Hamas atingir, e agora, cada vez mais, a escalada, né, a tensão desses mísseis com a tecnologia, desses foguetes com tecnologia mais avançada do Hezbollah sendo disparados e, enfim, como você comentou também aí, infelizmente morreu uma soldada, mas poderia poder atingir um lugar, um centro de estudos religiosos, um café e tantos outros, um grupo de turistas cristãos que estejam na região ali, que é muito comum, caravanas, né, do mundo inteiro, peregrinar por essa região do Mar da Galileia e, enfim, causar até questões internacionais contra os países, como a gente viu com a questão dos reféns em Gaza e, enfim, é um tipo de escalada que às vezes as pessoas não têm noção, né, da gravidade e do que pode
virá. E entrando agora no terceiro e último assunto aqui dessa edição do Expresso Israel, que a agência de classificação de créditos Moody's, né, com sotaques em inglês, Moody's, rebaixou a nota de Israel. Porque a Moody's fez isso e o que isso quer dizer para Israel? Tem algum significado? Isso impacta a imagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu internamente e como que ele reagiu a essa nova classificação, esse rebaixamento de Israel pela agência de crédito Moody's? Pois é, tem três grandes agências, né? A Moody's, a S&P e a Fitch. Eu acho que são essas três. Se alguém achar que eu estou errada, escreve nos comentários. Então, essa agência, na verdade, ela avisou na sexta-feira passada, depois que a gente fez o último Expresso, desse rebaixamento de Israel, da nota de Israel de A1 para A2. Tá? Aí continua sendo A, mas baixou de 1 para 2. E imediatamente, né, inclusive foi uma coisa meio anormal, o Netanyahu nunca dá comunicados no meio do Shabat, né, nunca emite comunicado, ele emitiu comunicado dizendo que a economia de Israel é forte, que é só por causa da guerra, assim que terminar a guerra volta. Só que a Moody's deixou claro que não é por causa da guerra só. É claro que a guerra dá aquela instabilidade que nenhuma agência de classificação de crédito de países gosta de estabilidade. O mercado financeiro não gosta de estabilidade. Investidores não gostam de estabilidade. Né? Então, no momento em que Israel está instável por causa de uma guerra, já fica aquela coisa meio... os investidores, vou investir naquele lugar, lá nessa instabilidade. Então, já fica aquela coisa. Mas a Moody's deixou claro que não é só por causa da guerra. Claro que a guerra, e agora essa perspectiva, talvez, de guerra com o Líbano, tudo isso foi, na verdade, a gota d'água. Tá? Mas a Moody's ela já tinha começado a olhar e pensar num rebaixamento de Israel desde o ano passado, quando teve todo aquele quiprocó da reforma judicial, do golpe judicial que o Netanyahu estava tentando fazer, enfraquecendo a democracia israelense ao enfraquecer a Suprema Corte. Né? A gente falou muito disso em 2023, até a guerra em 7 de outubro era o nosso principal assunto, e a Moody's já falava desde então que, olha só, essa coisa de não ter democracia, ou de ter uma democracia mais fraca, que os poderes estão enfraquecidos em prol do primeiro-ministro, que o primeiro-ministro quer ficar mais forte, né, e rebaixar o poder que o critica, que é a Suprema Corte, isso aí a gente não gosta. Também é ruim, também a gente leva em consideração o nível de democracia dos países que a gente dá nota. Né? Então, já tinha começado essa coisa de, olha, talvez a gente já tinha avisado, a gente talvez vá diminuir, rebaixar Israel. Aí Netanyahu falou, não, isso, e os outros também, as outras agências também falaram a mesma coisa. Netanyahu conversou com elas, conversou e não sei o que e tal, e eles falaram, então a gente vai ficar só de olho, vamos ficar só de olho, não vamos rebaixar agora, não vai ficar... Aí começou a guerra. Quer dizer, então piorou ainda a situação de Israel. E o que eles dizem do motivo, né? Obviamente a guerra, o medo, né, de uma esqueci, como é que fala essa palavra? Deterioramento, não sei como falar português. Escrevam nos comentários como é que fala. Um medo de que a democracia israelense vai enfraquecer, e também coisas relacionadas ao orçamento de 2024, né? O orçamento pós-guerra, que o governo tinha dito, assim que começou a guerra no ano passado, que justamente por causa, né, guerra caro, é uma complicação toda, então esse governo tem 32 ministérios, iam acabar com 10 os ministérios menos importantes, Ministério da Inteligência, não sei o quê, tem um monte de ministério supérfluo, eles iam cortar, avisaram, vamos cortar. O orçamento apareceu com dinheiro para esses ministérios, não cortaram nenhum ministério, entendeu? Não fizeram nenhum tipo de economia específica que vai ajudar a fortalecer o país no meio de uma guerra. Por exemplo, eles continuam, que é uma questão de coalizão, né, do Netanyahu, que a gente sabe que ele tem muito medo dessa coalizão cair e ele cai do poder, né?
se essa coalizão, se algum membro da coalizão resolve sair do governo dele, o governo dele cai, então ele fica tentando, né, dar ossinhos, né, para a coalizão, e a coalizão tem ultra-ortodoxos, por exemplo, tem 2 partidos ultra-ortodoxos, Haredim. Eu até vou escrever sobre isso para o IB nesse fim de semana, e esses partidos ultra-ortodoxos falaram: a gente não aceita que cortem no que você... Netanyahu, não aceitamos que você diminua o que você prometeu para a gente em 2023. Não aceitamos que você não vai dar não sei quantos milhões de dólares para as yeshivot, para os internatos religiosos. Não aceitamos que você vai dar menos dinheiro para os religiosos que não vão para o exército e que ficam o dia inteiro estudando Torá. É muito complicado, não vou entrar nesse assunto tanto, não, mas isso aí na verdade, uma coisa que está borbulhando aqui em Israel, sobre o fato de que esses ultra-ortodoxos, mesmo depois da guerra, não são alistados, não vão para o exército, não servem ao exército. Todo mundo tem, todas as outras famílias de Israel, os filhos vão para o exército e morrem, já morreram quase 300 soldados, sem contar mais 400 no dia 7 de outubro, já morreram mais de 700 soldados, sem contar os civis nessa guerra. E os ultra-ortodoxos não vão servir no exército, porque eles vão estudar a Bíblia, entendeu? Então, esperava-se que pelo menos houvesse um corte nos subsídios para essas pessoas que só estudam por causa da guerra. Então, depois vê, mas agora não, agora a prioridade as famílias dos sequestrados, as famílias evacuadas, que não têm mais casa. Essa é a prioridade agora, né? Não cortou nada que eles tinham prometido em 2023, antes da guerra. E eles também, a Moody's também citou o fato de que, além de não dar incentivo para esses, principalmente homens ultra-ortodoxos, irem trabalhar, através desses subsídios que fazem com que eles não trabalhem e não vão para o exército, fiquem só estudando a Bíblia, também houve cortes, aí sim, e há menos incentivo, por exemplo, na área, no setor árabe-israelense, onde há um grande gap entre, por exemplo, a quantidade de mulheres em geral em Israel que estão no mercado de trabalho em relação à quantidade de mulheres árabes israelenses que estão no mercado de trabalho. Elas ainda sofrem com essa coisa de meio cultural, meio, né, de que a mulher não trabalha fora, mas já existem há muito trabalho para que isso mude e as mulheres árabes israelenses também entrem no mercado de trabalho, estudem e tal e tudo. Então, deveria ter mais incentivo para isso. Então, não para isso, para as mulheres árabes israelenses, tem menos incentivo para eles entrarem no mercado de trabalho e tem mais incentivo para os homens ultra-ortodoxos não entrarem no mercado de trabalho. Eu digo homens porque as mulheres ultra-ortodoxas trabalham. Muitas delas, a maioria delas, 2/3, trabalham em alta tecnologia, inclusive. Elas trabalham e elas cuidam da casa e cuidam dos filhos. E os homens vão estudar a Bíblia só. Quer dizer, então, é uma coisa assim meio complicada, é um problema dentro da sociedade israelense que a Moody's já tinha percebido, já tinha falado, mas que no momento pré-guerra e pré-golpe judicial, parecia que a economia de Israel conseguia passar por esses obstáculos e continuar forte. Só que agora não. A guerra, o enfraquecimento da democracia, isso juntando com esse orçamento de 2024, que não leva em consideração um fortalecimento em geral, né, da sociedade, da economia, a Moody's, então, rebaixou de A1 para A2. A Standard & Poor's, né, a S&P, já disse que colocou Israel em perspectiva, quer dizer, negativa, né, quer dizer, o viés de positivo foi para negativo, ainda não baixou a nota, mas está em viés negativo, e a mesma coisa com a Fitch, que é a terceira das grandes agências, que também colocou Israel sob vigilância, né? E pode ser que elas anunciem também a queda, o rebaixamento de Israel. Portanto, péssima notícia. E como Netanyahu reagiu, para terminar, Netanyahu reagiu, como eu falei, dizendo que era só a guerra, que é só a guerra, que não é... que quando a guerra acabar vai tudo voltar ao normal, meio que dando a entender que talvez seja uma coisa política, uma coisa anti-Israel, né? Anti-Israel na guerra, enquanto que a gente sabe que essas agências, pelo menos a gente imagina, elas estão levando em consideração realmente essas questões econômicas, tem menos política, apesar de que eu não vou colocar minha mão no fogo de que não haja política, né, nessas decisões também.
Isso, obviamente, pega muito mal para o Netanyahu, mas também ajuda um pouco na imagem dele de que ele é perseguido no mundo, perseguido, não sei o quê. Então, de certa forma, ele vai conseguir dar um spin nisso para mostrar que, apesar de tudo, eu sou perseguido. O Netanyahu, como velho de guerra, político velho de guerra, vai conseguir dar o seu... dar a meia volta aí, principalmente na sua base, que certamente vai continuar gostando dele, apesar de tudo isso. Mais uma pedra no sapato aí para o primeiro-ministro de Israel, né, Dani? Tanta coisa acontecendo aí, mas, como você comentou, ele pode, talvez, fazer do limão a limonada e usar disso daí como a comunidade internacional, que tudo está perseguindo ele, né? E, enfim, com isso a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Obrigado a você que chegou até o final desse programa. Quero pedir para deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, se inscrever em nosso canal e, se possível, colaborar com o IB através desse QR Code aqui na tela. Dani, muito obrigado e até sexta-feira que vem. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.